A Mão e a Luva, capítulo 5. Guiomar tivera humilde nascimento. Era filha de um empregado subalterno, não sei de que repartição do estado, homem probo, que morreu quando ela contava apenas 7 anos, legando à viúva o cuidado de a educar e manter. A viúva era uma mulher enérgica e resoluta. Enxugou as lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se à luta e à vitória. A madrinha de Guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou por elas como entendia que era seu dever. A solicitude, porém, não foi tão constante a princípio como veio a ser depois. Outros cuidados de família lhe chamavam a atenção. Guiomar anunciava desde pequena as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez. Era uma criaturinha galante e delicada, assaz inteligente e viva, um pouco travessa, de certo, mas muito menos do que é usual na infância. Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem outra ambição mais que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler mal, como ela sabia, e a coser e bordar, e o outro mais que possuía de seu ofício de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava, e com tal afinco lhe dava por aprender que a viúva, ao menos nessa parte, sentia-se venturosa. "Hás de ser minha doutora", dizia-lhe muita vez. E esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação. A casa em que moravam era naturalmente modesta. Ali correu a infância, mas solitária, o que é um pouco mais grave. A mãe, quando a via embebida nos jogos próprios da idade, infantilmente alegre, mas de uma alegria que fazia mal a seus olhos de mãe, tão fundo lhe doía aquele viver. A mãe sentia às vezes pularem-lhe as lágrimas dos olhos fora. A filha não as via, porque ela sabia escondê-las, mas adivinhava-as através da tristeza que lhe ficava no rosto. Só não adivinhava o motivo, mas bastava que fossem mágoas de sua mãe para lhe descair também a alegria. Com o tempo, avultou outra causa de tristeza para a pobre viúva, ainda mais dolorosa que a primeira. Na idade apenas de 10 anos, tinha Guiomar uns desmaios de espírito, uns dias de concentração e mudez, uma seriedade a princípio intermitente e rara, depois frequente e prolongada, que desdiziam da meninice e faziam crer à mãe que eram prenúncios de que Deus a chamava para si. Hoje sabemos que não eram. Seria acaso o efeito daquela vida solitária e austera que já lhe ia afeiçoando a alma e como que apurando as forças para as pugnas da vida? A primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde em que ela estivera a brincar no quintal da casa. O muro do fundo tinha uma larga fenda, por onde se via parte da chácara pertencente a uma casa da vizinhança. A fenda era recente, e Guiomar costumava-se a ir reesparecer ali os olhos, já sérios e pensativos. Naquela tarde, como estivesse olhando para as mangueiras, a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos, viu repentinamente aparecer-lhe diante, a 5 ou 6 passos do lugar em que estava, um rancho de moças todas bonitas, que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos e faziam luzir aos últimos raios do sol poente as joias que as enfeitavam. Elas passaram alegres, descuidadas, felizes. Uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago, mas foram-se com ela os olhos da interessante pequena, que ali ficou largo tempo absorta, alheia de si, vendo ainda na memória o quadro que passara. A noite veio, a menina recolheu-se pensativa e melancólica, sem nada explicar a solícita curiosidade da mãe. Que explicaria ela, se mal podia compreender a impressão que as coisas lhe deixavam? Mas como a mãe entristecesse com aquilo, Guiomar domou o próprio espírito e fez-se tão jovial como nos melhores dias. Esta era ainda outra afeição da menina. Tinha uma força de vontade superior aos seus anos. Com ela, a viveza intelectual que Deus lhe dera, logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara e, melhor ainda, do que ela o sabia desde o tempo em que permitiu desenvolver os primeiros elementos. Aos 13 anos ficou órfã. Este fundo golpe em seu coração
Foi o primeiro que ela verdadeiramente pôde sentir, e o maior que a fortuna lhe desfechou. Já então a madrinha a fizera entrar para um colégio onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa a mais. Vivia ainda então a filha da baronesa, uma interessante criança de 13 anos, que era toda a alma e encanto de sua mãe. Guiomar visitava a casa da madrinha. A idade quase igual das duas meninas, a afeição que as ligava, a beleza e a meiguice de Guiomar, a graciosa compostura de seus modos, tudo apertou entre a madrinha e a afilhada os laços puramente espirituais que as uniam antes. Guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe. Havia talvez em seu afeto, aliás sincero, um tal encarecimento que podia parecer simulação. O afeto era espontâneo, o encarecimento é que seria voluntário. Tinha a moça 16 anos quando passou para o colégio da tia de Estevão, onde pareceu a baronesa se lhe poderia dar mais da apurada educação. Guiomar manifestara então o desejo de ser professora. Não há outro recurso, disse ela à baronesa quando lhe confiou esta aspiração. Como assim? Perguntou a madrinha. Não há, repetiu Guiomar. Não duvido nem posso negar o amor que a senhora me tem, mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir. A minha é ganhar o pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que à força. O rubor subiu-lhes às faces. Dissera-se que a alma cobriu o rosto de vergonha. Guiomar! Exclamou a baronesa. Peço-lhe uma coisa honrosa para mim, respondeu Guiomar com simplicidade. A madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo. Assentimento de boca, a que já o coração não respondia e que o destino devia mudar. Pouco tempo depois padeceu a baronesa o golpe quase mortal a que aludiu no capítulo anterior. A filha morreu de repente e o inopinado do desastre quase levou a mãe à sepultura. A afeição de Guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação. Ninguém mostrou sentir mais do que ela a morte de Henriqueta. Ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia. Eram ainda verdes os seus anos, todavia revelou a ela a posse de uma alma igualmente terna e enérgica, afetuosa e resoluta. Guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona da casa. A catástrofe abatera a própria Mrs. Oswald. O coração da pobre mãe ficara tão vazio e a vida lhe pareceu tão agra e deserta, sem a filha, que lhe morreria talvez de saudade, se não for a presença de Guiomar. Nenhuma outra criatura poderia preencher como esta o lugar de Henriqueta. Guiomar era já meia filha da baronesa. As circunstâncias, não menos que o coração, tinham-nas destinado uma para a outra. Um dia em que a afilhada fora visitar a madrinha, esta lhe disse que iria em breve buscar para sua casa. Você será a filha que eu perdi. Ela não me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação. Oh, madrinha! Exclamou Guiomar, beijando-lhe as mãos. A baronesa estava assentada. Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe eternamente, com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no céu, onde devia estar a outra que Deus lhe dera e levou para si. Pouco depois estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu gradualmente graças à nova moradora, em quem havia um tino e sagacidade raros. Tendo presenciado durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir pelo mesmo teor os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse sentir a ausência da filha.